Retornando aí do nosso intervalo, agora nós estamos na segunda parte da oitava aula, de Ministério dos Anjos, e vamos concluir agora essa matéria então. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação demoníaca. Satanás pode trabalhar sob opressão e possessão. Nem todo aquele que está opresso está possesso. A opressão é como uma pressão que esmaga, é como uma pressão que sufoca, que acabrunha ou oprime alguém com algo que este não seja capaz de suportar. É um tormento, atormenta, viola ou extorque, né? Atos capítulo 10, verso 36 a 38, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A vontade de Deus é curar os oprimidos, né? Então há muitas pessoas que já têm Jesus como Senhor e Salvador, mas estão oprimidas, estão aí oprimidas por Satanás, por espíritos malignos. Por outro lado, existem pessoas que estão possessas. O que é possessão? Possessão é quando o espírito habita, ocupa, controla, domina a mente, a vida da pessoa, tem a pessoa como propriedade. Por isso que ele domina, ele atua, ele dirige por força que vem de outro. Agora nós temos que tomar cuidado e entender coisas que abrem a porta para demônios, né? Coisas que abrem a porta para demônios. Deuteronômio capítulo 18, verso 9 a 12. Deuteronômio 18, 9 a 12. Moisés vai deixar registrado aqui, olha, as abominações das nações são proibidas, coisas que abrem portas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar o seu filho pelo fogo, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem a prognosticadores, ouvem a adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Toda e qualquer prática oculta, toda e qualquer prática de ocultismo, mesmo que a pessoa tenha ido só por curiosidade, ela deu legalidade. Mesmo que a pessoa tenha apenas visitado ou apenas levado alguém que precisava ir para aquele local, ela deu legalidade. Seja uma sessão espírita, seja macumba, feitiçaria, quiromancia, seja aí cartomancia, necromancia, análises grafológicas, psicográficas, seja hipnotismo, seja horóscopo, seja astrologia. Astrologia, o fato de você apenas consultar aquilo dali pode abrir brechas e dar legalidades a Satanás. Seja jogo de cartas, ou levitação, ou talismãs, ou mesmo as raízes, banhos, chás que se faz aí em nome de ocultismo, tudo isso dá legalidade a Satanás. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e dando ouvidos a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios são seitas
Seitas como Testemunha de Jeová, como Ciência Cristã, como religiões orientais, ou mesmo como mormonismo, maçonaria e sociedades secretas, Hare Krishna, Rosa Cruz, grupos que usam muitas vezes o evangelho como engano, que usam a Bíblia como base, mas que omitem que Jesus veio em carne e sangue, que omitem a expiação pelo sangue de Cristo Jesus. Isso são seitas. Doutrinas de demônios vão abrir brechas, legalidades para Satanás, ou mesmo práticas de ocultismo e espiritismo. Voltando então a essa parte de Deuteronômio 18, você vê ali toda e qualquer prática do espiritismo é uma brecha, uma legalidade. Ou práticas religiosas como ritualismo, formalismo, legalismo, obsessão doutrinária, erro doutrinário e religiosidade, tradição, também podem abrir brechas para Satanás. Ou então, uma meditação transcendental, encantamento, zen, o yoga, né? São coisas e práticas que vão abrindo brechas na vida da pessoa para poder ter legalidades com Satanás. 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11 nos diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Isso é muito sério. O fato de você estar na igreja, mas manter o ódio, a mágoa, a falta de perdão, pode fazer com que o diabo tenha uma legalidade dentro da sua vida. Verso 11, porque não ignoramos os seus ardis. Mateus 18, 24 em diante. Mateus 18, 24 em diante. Vai nos dizer assim o texto, a parábola do credor incompassível. A partir do 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os teus servos, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. E então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, o seu conservo o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida, porque me suplicastes. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também vos fará o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Então, a falta de perdão, o fato da pessoa não perdoar, ela pode ser entregue aos atormentadores. E atormentadores é que são espíritos malignos. Então a falta de perdão pode abrir brechas, pode abrir rupturas, pode abrir portas, legalidade para a pessoa ser atormentada por Satanás. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. 1 Samuel capítulo 15, primeiro livro de Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Rebelião contra a autoridade é como feitiçaria. Teimosia é como iniquidade e idolatria. Coisas que abrem brechas, portas, legalidades aí para Satanás. Tiago capítulo 3, verso 14 a 16. Tiago 3, 14
Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, contenda, inveja abrem portas para a confissão e toda obra do mal, orgulho e espírito de crítica. Então, vigia, vigia, não dê essas legalidades, não dê esse direito a Satanás de ter aí essa brecha para poder atuar. Maneiras para exercitarmos o nosso domínio sobre Satanás. Ligando e desligando, atando e desatando. Salmo 149, de 6 a 9, Salmo 149, de 6 a 9, nos diz assim: Estejam na tua garganta os altos louvores a Deus e a espada de 2 fios nas tuas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensão aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Essa honra tê-la-ão todos os santos, louvai ao Senhor, atando seus reis com cadeias. Marcos capítulo 3, verso 27, Evangelho segundo Marcos 3, 27, vai nos dizer: Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Atar o homem valente, amarrar o valente para espoliar os seus bens. E aí, então, nesse contexto de atar e desatar, Jesus explica isso muito bem em Mateus 16, verso 17 e 18. Mateus 16, 17, 18 nos diz: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor entrega as chaves, o Senhor entrega segredos do reino a Pedro pela revelação. Que revelação? Tu és o Cristo. Quando temos Jesus como Senhor e Salvador, quando Ele se torna o nosso Messias, o nosso Cristo, então Ele nos dá poder e autoridade. Veja só, Mateus 18, de 18 a 20, Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. O poder da oração de concordância e o poder do entendimento de você saber atar e desatar. Outra maneira de nós exercermos domínio sobre o Satanás, dando-lhe ordens para sair no nome de Jesus e usando a autoridade do nome de Jesus. Marcos capítulo 16, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, onde você vai ver o Senhor Jesus dando aí a grande comissão, né? 16, 16 a 18. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome. Então expulse o demônio no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 10. Vamos desde o versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar a vossa desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, derrubando imaginações, derrubando aí situações aí humanas, né? Situações aí que muitas vezes a pessoa
entra em pensamentos, é levada cativa pelos pensamentos, destruindo aí alqueires, destruindo e derrubando imaginações. Atos 16, 18, Atos 16, 18, veja só que interessante. E isto fez ela por muitos dias, a mulher que tinha espírito de adivinho. E Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo buscou, aguardou o tempo certo para poder repreender e expulsar, né? Então ele ordenou no nome de Jesus e a mulher foi livre. Ele paga aí o preço, né? Vai para a praça pública, apanha em praça pública, mas a mulher ficou liberta. Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro você tem que estar submisso a Deus para depois resistir ao diabo. Não se meta a resistir ao diabo se você não está submisso a Deus, se você não está debaixo de uma cobertura. 1 Pedro capítulo 5, verso 9. 1 Pedro 5, 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições... Vamos ler o 8 e 9, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então nós temos que resistir firme na fé, estando debaixo da autoridade do Senhor, debaixo, alertas, né? Aí em nome de Jesus. Então algumas maneiras para nós exercitarmos o nosso domínio sobre o diabo: atando e desatando, dando-lhe ordens para sair no nome de Jesus, resistindo e também demolindo aí os alqueires, demolindo aí as fortalezas, demolindo aí a situação das casas que o diabo construiu dentro da pessoa. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas para a destruição de fortalezas, para destruir, demolir fortalezas. Por outro lado, ficar em firme oposição. Gálatas capítulo 6, verso 11. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deus nos dá de sua habilidade para podermos permanecer firmes. Deus nos dá de sua habilidade para podermos ficar firmados. Mesmo capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Então não podemos, dar lugar a Satanás. E uma outra forma é você se revestindo. Como? Louvor, oração, jejum, palavra, conhecimento e armadura de Deus. Então, louvar ao Senhor é uma das maneiras de você ficar livre aí dos ataques de Satanás. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 1 Samuel 16, do 14 em diante. Saul é atormentado por um espírito maligno. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O Senhor permitiu, autorizou e o espírito mau então assombrava. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Muitas pessoas têm dúvida desses dois versículos dizendo que Deus tem espíritos maus. Não. O conceito do Antigo Testamento, eles tinham aí o entendimento que era Deus que fazia e faz todas as coisas. Então, quando eles dizem espírito mau da parte do Senhor, o Senhor permitiu, o Senhor autorizou, permitiu um espírito mau
tocar, assim como permitiu ali na situação de Jó, né? Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então, a gente vê aqui o louvor ungido, o louvor a Deus, o louvor ao Deus Todo-Poderoso. Deus habita no meio dos louvores, e quando Deus é entronizado, todo principado e potestade é destronado. Saul ficava liberto, sentia-se melhor, quando o louvor era produzido ali por um salmista, um adorador, por um homem segundo o coração de Deus. Então, louvar ao Senhor vai trazer libertação, louvar ao Senhor vai trazer aí, fazer com que a pessoa seja livre de espíritos malignos, né? Isaías 61:3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Então, vestimentas de louvor traz libertação de angústias, pânico, tristeza, amargura. Salmo 22, verso 3. Salmo 22, verso 3. Vai nos dizer: porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Deus habita no louvor de Israel. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Salmo 149, verso 6. Estejam na sua garganta os altos louvores a Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. Demônios não podem atuar num ambiente contrário à sua natureza. Quando você entroniza o Rei dos Reis, os altos louvores a Deus amarram, paralisam as operações de Satanás. Uma outra forma necessária para você paralisar a atuação de Satanás é uma vida de oração e jejum. Oração e jejum. Mateus capítulo 17, verso 21. Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Claro que a oração e jejum é o que vai revestir a pessoa de autoridade, tá? Jejum não expulsa demônio, mas jejum te dá autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Falando em jejum, Isaías 58, verso 6. 58, 6. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Jejuar para soltar os laços de enfermidade, de iniquidade. Jejuar para soltar o fardo, para libertar aquele que está opresso, para quebrar todo o jugo e remover todo o fardo. A oração é um dos mais poderosos instrumentos do discípulo de Jesus. A oração é, na verdade, o recinto secreto onde as ordens divinas são distribuídas, aonde você recebe no teu espírito armamento, munição. A oração, na verdade, vai te revestir. E em oração, o crente recebe a solução, a estratégia, a direção para o seu problema. Em oração, ele recebe o encher da energia divina. Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Efésios 6,
10. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, contra seres humanos, mas sim temos que lutar contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, a importância de você ter uma vida de oração, uma prática, um exercício de oração. Oração no Espírito é uma arma poderosa em Deus, que vai te dar revestimento, que vai te dar estratégia, que vai te dar direção e sabedoria. Ezequiel capítulo 23, verso 17. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com as suas imundícias. E ela se contaminou com eles, e então apartou-se deles a alma dela. Vemos aqui o profeta dizendo acerca de adultério, de prostituição, de falsas doutrinas, né? De corrupção, de idolatria, de outros deuses. Provérbios capítulo 7, versos 6 até o 23. Provérbios 7, 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçada e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou seu rosto, e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um sactel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, com lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha se lhe atravessasse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdidos nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Adultério, prostituição, promiscuidade são caminhos de morte. E, por outro lado, a mentira abre portas para Satanás. Então, tenha acordo e aliança e declare apenas a verdade. Atos capítulo 5, verso 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Então, você não pode ter uma vida de mentira. Outra maneira de nós exercitarmos domínio sobre Satanás é justamente vencendo a idolatria. Ídolos ou objetos de arte podem, na realidade,
serem inspirados por demônios, e os sátiros pularão ali com essa legalidade. Deuteronômio capítulo 7, verso 25. Deuteronômio 7, 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, e nem os tomarás para ti, para que te não enlaces nelas, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Não adianta, imagem consagrada a ídolo é legalidade de Satanás, é acesso do demônio. Então, tem que queimar o fogo, não importa aí se é de ouro, se é de prata, não importa o que aconteça. Isaías 13, 21. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá em horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. Então, ídolos ou objetos que muitas vezes são inspirados por demônio, Satanás faz ali arruaça. Atos capítulo 19, verso 18 a 20. Atos 19, 18 a 20. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, achavam que se montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Por quê? Porque destruíram os símbolos pagãos, os livros de poderes mágicos, poderes demoníacos. Esses objetos estavam impedindo o crescimento da palavra. Quando se desfizeram dos objetos, então houve crescimento na palavra e conhecimento. Outra maneira de nós exercitarmos domínio sobre o diabo é tomando cuidado com aquilo que ouvimos, né? O tipo de música errada prepara a pessoa para se entregar ao diabo. Todo som é uma frequência, e a frequência muitas vezes influencia pensamento, DNA, o sangue, né? O diabo opera através da sua carne e Deus opera através do seu espírito. Então, muitas vezes, nós vemos aí o diabo usando de ferramentas aí, de música, de palavras, de imagem, né? Então nós temos que vigiar quanto a isso. O único modo pelo qual o diabo pode entrar numa pessoa é através das janelas da alma, que é a vista e o ouvido, né? Então, veja, a forma como ele tentou Eva, né, foi através do que ela viu, através dos 5 sentidos, né? Tato, olfato, visão, paladar e audição. Então veja só, Gênesis capítulo 3, verso 1 a 4. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse, se ela disse, a mulher ouviu. Essa disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Gustação. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então você vê que através dos 5 sentidos, tato, tomou do fruto, comeu, gustação, paladar, né? Sentiu seu aroma, viu a árvore, ouviu a palavra da serpente. A única arma que o diabo tem é o engano. Então toma cuidado com o engano de Satanás. Voltando lá para 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 a 5, Paulo nos diz, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então a mente é o maior campo de batalha. A mente é o maior campo de batalha. Cuidado como você tem alimentado a sua mente. Cuidado com o que você está colocando diante dos teus olhos ou ao que você está dando ouvidos.
Jesus nos deu autoridade, temos que usar a autoridade sobre todo o poder do diabo. Jesus tinha autoridade sobre toda a obra do diabo durante a sua estada na terra, e quando ele é assunto aos céus, ele entrega essa autoridade à igreja. Veja só, Lucas 7, 22, Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, verso 22, nos diz assim: respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres se anunciam-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Os cegos viam, o aleijado andava, o leproso era purificado, os mudos falavam, os mortos ressuscitavam, e aí nós vemos as boas novas do evangelho. Mateus capítulo 8, verso 26, 8:26, e ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Evangelho de João, capítulo 6, versos 5 a 14. João, capítulo 6, versos 5 a 14. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão? Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus tinha poder e autoridade sobre a natureza, sobre a atmosfera, sobre todas as coisas. E aí ele então outorga esse poder à igreja, a mim e a você. Mateus capítulo 28, versos, vamos ver, 18 em diante. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aquele que detém todo o poder nos outorgou do poder que ele tem, para que façamos as mesmas obras que ele, para que possamos aí usar o seu nome. Ele nos deu o direito legal do uso do seu nome para que possamos fazer as mesmas obras. 1 João 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Então, a autoridade sobre o poder do diabo, esse domínio é dado a nós. Há um grande domínio no sangue de Cristo. O nome de Jesus tem poder, tem grande domínio. A palavra de Deus tem autoridade, tem grande domínio. O Espírito Santo é um elo importante em nosso domínio. Temos as armas necessárias, as armas da nossa milícia, não são carnais. Ele nos deu a armadura de Deus. Então, se você não reivindicar esse poder de Deus em sua vida, o diabo pode mantê-lo em cativeiro, pode mantê-lo oprimido. Mas a partir do momento que você conhece, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para concluir,
Você não deve expulsar um demônio de pessoas que não querem libertação e que não querem Jesus como Senhor e Salvador, que não querem ajuda. Porque muitas vezes você vai ver essa situação vai piorar a situação da pessoa, né? O demônio vai vir com 7 piores. Por outro lado, quando tem uma criança, principalmente aí ainda na idade da inocência, né, de 0 a 7, 6, 7 anos, endemoniada, é legalidade dos pais. Sempre que uma criança está possessa, aí a questão da legalidade dos pais. Crianças endemoniadas devem ter aí o consentimento ou a legalidade ou o pecado dos pais aí que está trazendo essa consequência na vida da criança. Depois de terem sido libertas, os pais têm a responsabilidade de se alinhar, de se ajustar com uma vida reta com Deus e ensinar a criança a verdade da palavra de Deus. E se essa pessoa não confessa Jesus e não derruba as casas de Satanás, você pode prejudicar a pessoa tendo aí uma possessão pior, porque vem aquele espírito de volta com mais 7, se não foi discipulado, se não derrubou essa casa de Satanás. Nosso papel não é com o diabo. Nossa aliança é com Deus Todo-Poderoso e Jesus nos capacita para isso. Que você possa entender que nesses últimos dias vai intensificar não só essa atuação maligna, como também vai intensificar a manifestação dos anjos. Então que você possa pedir ao Senhor discernimento de espírito, estratégia do Senhor, para que Ele possa te revelar, abrir a visão espiritual e você possa viver o sobrenatural do Senhor. Pai de amor e Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra que nos guia a toda a verdade. Dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, dá-nos visão espiritual. Perdoa todos os nossos pecados, falhas e fraquezas e revela, Senhor, testifica a Tua palavra em nosso espírito. Dá-nos autoridade no nome de Jesus, ensina-nos cada dia a usarmos essa autoridade para que o Teu reino seja estabelecido na terra. Guarda cada um, abre a porta da palavra, revela a Tua vontade e manifesta a Tua glória e o Teu poder no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você conclui assim mais uma matéria da Rede de Ensino Instituto Jáfia. Não deixe acumular provas, ouça quantas vezes for necessário essas aulas e coloque suas provas em dia, nos enviando aí a prova via e-mail para que você possa aí também ter aí a sua nota. Que Deus te abençoe e até a próxima matéria no nome de Jesus. Fique firme, um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe.